Fala galera, Indaiatuba Podcast começando, amém. Senhoras e senhores, chegando mais um Indaiatuba Podcast, tudo certo? Calma, não é o momento com o Padre Marcelo Rossi, é só o nosso programa sempre de quarta-feira com você. Bom, antes de cumprimentar todo mundo, eu acho que isso aí foi eu não sei, pela nota, eu não conheço muito, tá? Mas foi dó, não é? Foi dó. Dó do pessoal que estão assistindo isso daqui. Salve, salve, galera! Uma ótima quarta-feira, né? Iniciando aqui mais um Indaiatuba Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o programa tá musical, hein? O programa tá musical. Eu achei que eu tava numa missa. É. Vou pôr uma batina aqui em nome do Pai. Coloque sua água nesse exato momento em cima da escrivaninha, que daqui a pouco a gente vai orar por todos vocês. Aguinaldo, é sempre um prestígio estar aqui com você. Já tá crescendo a graminha aí, né? Tá quase. Estamos lá na expectativa ainda. Vamos aguardar mais um tempo aí. Hoje o nosso programa tá musical, como você já muito bem viu, e já ouviu também. Infelizmente que você tenha que ouvir essa desafinação ao vivo, né? Pra você que tá em casa, talvez o microfone corrija alguma coisa. A gente pode até pensar numa próxima oportunidade, colocar um autotune, né? Nossa. Porque aí melhora, né, Rick? Caramba. Autotune salva todo mundo aí. Ó, Aguinaldo, antes de começar o nosso programa e apresentar o nosso convidado, tem uma informação extremamente relevante para sua vida e para a vida do nosso convidado também. Manda aí. Você sabe que quando você boceja, seu cérebro está tentando se resfriar. É uma espécie de um ventilador interno para o cérebro, sabia disso? É mesmo, cara? É verdade, cara. Toda vez que você boceja, é o seu cérebro tentando se resfriar. Puxa vida, hein? Que informação importante, hein? Gostou dessa? Não, é coisa assim de parar a guerra Pode no dar outro Google. mundo. Se tiver frio, então, você não pode bocejar. Gente, senhoras e senhores, estamos com Júnior Carvalho. Tudo Nosso certo, Júnior? Tudo Cantor, certo. violeiro, luthier, esse é o cara. O cara é o homem das confecções de instrumentos musicais, cantor. O cara sabe tudo de música aqui da nossa região, é cria de Indaiatuba. E a gente vai falar muito sobre música hoje no nosso programa. Então, Júnior, bem-vindo ao Indaiatuba Podcast, cara. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Aguinaldo, pelo convite. É pra mim um prazer estar aqui, falando um pouquinho do meu trabalho, né? Obrigado mesmo. Ô, Júnior, começa pra gente. O que é um luthier? É aquele cara que luta lá no X-Men, lá? Pô. Pode ser também. É o Lex Luthor, naquele lá, né? Luthier é o nome que se dá pra quem fabrica um instrumento ou faz manutenções, né? Um instrumento de corda. Tá. No meu segmento, mas existem outros segmentos, né? Luthier de piano, luthier de sanfona, mas o meu segmento é violão, tudo que é acústico, né? Então o seu trabalho é fabricar violão, violino, Exato. tudo que é material... Violino não. Violino não. Tudo que é tipo viola, violão, cavaquinho, Tá. eu mexo. Agora violino, guitarra já que é outro tipo de segmento, né? E como é que faz um trem desse? É difícil? Rapaz, não é difícil, é muito trabalhoso. Exige muito tempo de estudo, exige muita dedicação para chegar num bom resultado. Não que seja difícil. Você olhando assim e fala, nossa, é um negócio de... É um bicho de 7 cabeças, mas não. É um negócio bem trabalhoso. Júnior, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter atendido aí o nosso convite, né? De estar presente. Eu que agradeço. O Júnior, pra quem não sabe, o Júnior dividimos palcos aí muitas vezes, né? Várias essa vezes. Indaiatuba aí. E é sempre um grande prazer, é um grande músico, um grande cantor também. Obrigado. E toca esse instrumento aí como ninguém. E agora fabricando, né? Eu fiquei muito feliz aí em saber que você agora é um luthier. Eu queria saber como é que começou, porque você tem uma intimidade já com a viola já há muito tempo, né? Isso, Como é que começou primeiro o seu contato com a viola? Eu, de 8 para 9 anos, quando eu fui fazer aniversário de 9 anos, eu sempre pedia uma viola pro meu pai, né? E pro meu avô, ele também escutava eu falando. E aí, certo dia, eu cheguei na casa do meu avô, tinha uma viola no sofá. E eu não sabia, né? Eu cheguei lá e falei, que é isso aqui? Aí eu estraguei a surpresa, que ele ia me dar no dia do aniversário. Tá. Aí acabou dando aquele dia, meu avô que me deu uma viola. Inclusive, eu tenho até hoje a viola. Ah, a viola. E aí eu reformei a viola, e ela tava meio judiada, eu peguei, troquei o tampo dela, agora tá usável, né? E ainda até hoje tá comigo essa violinha. E essa história de música na sua vida, como é que foi? Aí eu, como gostava demais, meu avô sempre me levava pra ver os velhos tocando viola. O meu pai também escutava no carro, né? Tinha um carreiro pardinho direto no carro. Eu viajava às vezes com meu avô também, escutando um modo de viola.
E eu peguei o gosto. E meu sonho era aprender a tocar. Inclusive, eu comecei a fazer aula com o Zé Murilo, né? Sim, Aqui em professor Zé Indaiatuba. Murilo. Opa. Fiz 1 ano e pouquinho de aula com ele e comecei a aprender, né? Aos pouquinhos, fui aperfeiçoando com o tempo, né? Depois eu parei de fazer aula, mas fui sempre aprendendo, né? Por conta própria, né? E aí a viola tá até hoje comigo aí, em outro sentido, mas tá Outro aqui. segmento, né? Outro segmento, mas tá aqui. Bom, o Júnior, você também chegou a gravar CDs também, não é? Com Sim, duplas sim, aqui eu em Indaiatuba. Você gravei fez com várias parcerias aí. 2 com o Cristiano e 1 com o Campassi, foi o último trabalho que eu Perfeito. fiz, né? Você teve há quanto tempo, quantos anos já você estava cantando já? Eu comecei a cantar mesmo, eu comecei com uns 13 para 14 anos, mais ou menos. Uhum. Aí com o Cristiano eu fiquei uns 7 anos. Perfeito. E aí, legal. como que foi essa transição, ó? Porque é uma coisa é você tocar, ser músico, Rapaz, e depois é você construir o eu instrumento. nunca imaginei na vida eu construir um instrumento. Nunca mesmo. Assim, eu sempre gostei do ramo, né? Quando a gente ia lá em Salto no luthier conhecido da gente, eu sempre falava, nossa, que legal. Achava interessante, mas nunca falei, não, eu fazer? Não, né? Eu já toco, vou fazer viola. Aí eu tava conversando com um amigo meu, a gente foi num encontro de viola lá. E nisso meu pai tinha umas madeiras lá desse luthier, que ele acabou trocando por serviço lá da loja dele, Uhum. e o rapaz pagou em madeira. Ele ficou devendo pra ele. Famosa permuta. Falou, dá essas madeiras aí, tá tudo certo. Aí ele pegou as madeiras e ficou mais de 10 anos lá em casa, guardadas as madeiras. E aí conversa vai, conversa vem, meu amigo começou a fazer. Começou a construir instrumento, né? O Anderson. E inclusive um abração pra ele, se ele estiver assistindo. E aí eu comentei com ele que tinha uns kits de madeira lá, parado, que queria dar um rumo pra ele, pra essas madeiras, né? Ficar parado lá. Falou, se você quiser, eu ensino você a fazer uma viola, um violão, né? Aí eu falei, sério? Nossa, eu adoro essa profissão, acho muito interessante, mas nunca pensei em eu fazer, mas se estiver disposto, eu tô pronto, bora. Aí eu comecei a ir na casa dele, pelo menos umas 4 vezes, 5 vezes por semana, durante um bom período, assim. E sempre mexendo um pouquinho cada dia, por dia, umas 2 horas por dia. E ele foi me ensinando, foi me passando os macetes, né? E você foi gostando, né? E eu fui pegando gosto, cara. Fui pegando gosto, eu fiz a primeira lá com ele, né? Totalmente com ele lá, ele me ajudando. E eu quis fazer outra, sozinho em casa. Não tinha nem ferramenta, não tinha nada. E como é que foi reunir essas ferramentas em casa? Eu comecei a fazer as ferramentas, comprar umas ferramentas mais baratas que as essenciais, umas maquininhas pequenas, né? Básico. O que é essas ferramentas? O que precisa pra fazer? Você consegue fazer com um formão, que é o principal, né? A tupia. Lixadeira, você pode montar a sua própria lixadeira. Claro, para ter um resultado melhor, você tem que ter umas máquinas melhores, né? Uhum. Só que no começo você quer fazer o trem acontecer, né? E aí eu comecei a comprar umas máquinas e fazer. Falei, vou fazer mais uma, só para ver se eu consigo fazer sozinho, mais um instrumento. Nisso eu fui postando o vídeo da viola que eu fiz, né? Uhum. Compartilhando no Instagram, no Facebook, YouTube, né? E o pessoal começou a perguntar preço, prazo de entrega. Falei, eu não tô fazendo Pra vender. encomenda assim, não, mas comecei a arriscar. Falei, vou passar, né? Se o cara quiser, eu faço. Aí já surgiu a primeira encomenda. O cara, gostei do som da sua viola, que era uma viola sua. Aí eu fiz. Aí postei também as fotos, postei o vídeo, né, tocando, né? Isso acabou ajudando um pouco no começo, porque luthier novo, assim, ele é muito, vamos dizer assim, o pessoal tem um pouco de preconceito, né? Ok, é difícil começo, entrar nesse mercado de cara. Difícil, porque já existem muitos no Brasil. Querendo ou não, já tem muito luthier renomados, né? Então eu falei, o cara vai... Como que eu vou fazer uma viola com ele se eu não... Não se conheço ele não o tem, trabalho, né? não conheço. Foi bem difícil. E aí no começo, eu mesmo, como eu toco, né? Eu testava as violas e tirava um som bacana da viola, que ela já saiu boa a primeira, né? E aí despertou curiosidade, o pessoal veio me procurar, eu comecei a passar os orçamentos e tal. Quando eu vi, já tava com uns pedidinhos já, sem ferramenta, sem nada, fazendo com o que eu tinha, num espacinho muito pequeno lá na chácara, nossa senhora. Passei um sufoco lá, nossa, mas deu tudo certo. E aí eu comecei a postar e o pessoal foi conhecendo, foi me procurando, começou
virar uma profissão, hobby, assim, né? Vamos dizer assim, entre aspas. E aí até agora hoje é só mexo com luthieria, né? Hoje eu tive que escolher, né? Entre uma coisa e outra. Porque eu tava trabalhando com outra coisa. Então não dava tempo de me dedicar à luthieria. Então ficou muito corrido pra mim, muito. E quanto tive que escolher. tempo você leva para fazer um violão, uma viola? E geralmente o valor que isso custa pro cliente? Cara, é assim, depende da época que for fazer o pedido, é um prazo. Mas assim, o prazo de hoje é de 18 a 24 meses para entregar. 18 meses? Porque não é um instrumento, por exemplo, que eu faço por vez. É por remessa. Então eu começo a fazer vários instrumentos de uma vez e na fila dos Você pedidos. junta Eu os não pedidos posso, ali. se a pessoa fechou semana passada, não posso fazer daqui na próxima remessa. Tem que esperar chegar a vez da pessoa. Então por isso que o prazo é maior. Não que demora tudo isso para fazer. Mas eu tenho que seguir a fila e a ordem, né? Mas, de fato, quando você pega Cronograma. para fazer uma remessa, quando você pega, por exemplo, para fazer essa viola, em quanto tempo ela estaria pronta? Se você só tivesse, por exemplo, ela para fabricar? Então, se eu pegar pra fazer um instrumento só, eu consigo fazer uns 10 dias no máximo, eu faço. 10 dias. 10 Só dias. que isso mesmo tem que assim. ficar só nela, né? Só nela. Não pode mexer com mais nada. E geralmente, assim, quanto que custa? Ela é mais cara do que os instrumentos vendidos em loja ou não? Depende da marca e o modelo, porque existem violas hoje, não vou citar marcas, mas existem violas intermediárias que custa quase o preço da de entrada do luthier, dependendo do luthier. Então, às vezes, se a pessoa investir um pouquinho a mais, compensa pegar uma de luthier, por ter mais qualidade, ter mais som, né? Então, fica meio que equivalente, né? O valor. Isso que eu queria entender. Vamos lá. A sua viola é uma viola artesanal, vamos chamar assim, porque Isso. realmente o luthier ele faz ali todo o talento dele, Exatamente. né? Manualmente, ele pega ali o produto bruto e faz e Isso. transforma. Qual a diferença, então, da sua viola para uma viola de loja? É assim, a viola de loja, ela tem um padrão. Ela é tudo a mesma coisa. Ela não tem um luthier que dosa de quanto que ele tem que tirar de material aqui e ali para ficar um som melhor que ele pode tirar daquele material. Uhum. É tudo padronizado. Tipo, o braço é tudo mais grosso, o tampo é tudo meio que padrão, a lateral e fundo normalmente é laminada, né, dessas de entrada, né? E o luthier, a fábrica não tem o cuidado que o luthier tem para extrair o som máximo que o instrumento consegue extrair. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o tampo. Se eu pegar 10 tampos de abeto, que é essa madeira aqui, Uhum. eu não vou fazer todos os tampos iguais, porque cada um tem uma densidade diferente. Cada um tem uma resistência mecânica diferente do outro. Interessante. Mesmo sendo a mesma árvore, assim. A né? sonoridade é diferente. Muda também, um pouco. Tipo, de pegar 10 abeto. Cada um vai ter um som diferente. Uhum. E aí você tem que ter muito cuidado com a resistência do tampo, para ele não deformar. E o som, para ele não ficar travado. Então você tem que trabalhar os leques harmônicos são varetas internas aqui, que são reforços do tampo. Ah, ele tem umas varetas Tem. internas aqui que dá sustentabilidade, é isso? Tem. Eu não sei se eu tenho foto aqui, mas enfim. Aí, cada vareta você tem que ir tirando com o formão até chegar na frequência que você quer. Caramba, que Do som. interessante. E com muito cuidado para não fragilizar o tampo também, para não ficar muito fina, muito baixa, né? Aham. Então, esses cuidados que faz o instrumento do luthier ser superior ao de fábrica, né? De linha de produção. Porque o de linha de produção não tem isso. Tá. Cola a vareta ali e fica tudo padronizado, né? E quanto custa um trem desse aí na mão de um luthier aí? Cara, o céu é o limite. Depende do gosto. Porque depende do gosto, depende da madeira do fundo lateral, que nem esses detalhes aqui, madrepérola já é mais caro. A escala em ébano, essa daqui, tem umas escalas mais baratas, mas vamos falar aí, hoje de 7,5, tem instrumento que chega a 10, tem instrumento que chega a 15. É uma coisa muito personalizada, não é? Então. Me corrija se eu estiver errado. Na verdade, eu tô entendendo que é como se uma cerveja que a gente compra no supermercado de latinha e aquela que é fabricada de forma artesanal. Não dá para comparar o preço Exato. pela qualidade que tem. entendeu? Exatamente. Não que as que vendam no mercado de cerveja de latinha Sim. sejam ruins. E é o trabalho manual, E né? o trabalho manual do cervejeiro lá de fazer uma IPA. Gostou dessa, né, Alex? Eu fiz essa referência pro Alex
Alex que gosta muito de cerveja artesanal. Uma IPA Session, uma Sim, você não vai pagar o mesmo preço Não no vai pagar o mercado. mesmo E não é preço. o mesmo gosto Não. também. Então muda tudo, né? E dá, você estufa os outros, né, Aguinaldo? A gente gosta da artesanal mesmo. Isso mesmo. É muito interessante. Eu queria perguntar assim, quando você está no processo de fabricação de um instrumento, tem alguma coisa que você possa fazer que, putz, quebrou, estourou tudo, tem que começar tudo do zero? Ou tudo dá um jeitinho, dá pra arrumar? Sei lá, Tem você falou coisa dessas que dá. varetas aqui. Se estourar uma vareta dessa... Tem coisa que dá, tem coisa que não. Mas se você tiver no processo, por exemplo, do leque, se você fez alguma... tirou muito material, ou rachou na hora de formar um cego, rachou, você consegue descolar e colar outra. Legal. Se ela não tiver colada ainda, né? No processo construtivo, você consegue substituir a vareta. Que nem o braço, se você errar, também não tem como remendar, né? Olha que linda que é. Isso daqui é feito tudo artesanal. Aqui, ó, o tróculo aqui é tudo... Você vai tirar Como é que chama isso? até chegar na... Oi? Como é que você falou agora o nome aí? Aqui é o tróculo. Tróculo. Externo. Tróculo? Tem uns nomes diferentes, né? Aqui é o braço, né? É. Então, tudo tem o pago. Hoje tá bem padronizado, né? O formato do braço, a curvatura, daqui tá tudo padrão. A Nossa, gente e vai ela é desenvolvendo. lisinha, cara. Esse aqui é o verniz, né? Verniz, todo trabalhado. Outra coisa também, uma curiosidade minha. A madeira. Existe uma madeira típica para fazer a viola ou qualquer madeira, por exemplo, dá para fazer uma viola? Então, é uma boa pergunta. A lateral e o fundo utiliza-se madeiras mais rígidas, porque o som ele tem que sair para fora, ele não pode ficar dentro da viola. Então, quanto mais dura a madeira do fundo lateral, ela tem uma projeção mais explosiva. E o tampo não pode ser duro, que é o inverso. Tem que ser bem macio, porque senão não dá som. Porque o som do instrumento 70% é o tampo. É o tampo. Então, existem madeiras específicas para tampo e para fundo e lateral. Claro, fundo e lateral tem maple, jacarandá, que é os que mais vendem, né? Embuia, tem o mogno. Mas tem muitas madeiras que são pouco valorizadas aqui no Brasil, que ficam excelentes, que nem a embuia. O pessoal não dá tanto valor para a embuia, mas é uma madeira linda e muito boa de som. Brasileira também. Então existem infinitas possibilidades. E aí, quando você compra essa madeira ela vem lá do formato dela normal. Você que tem que deixar esse... Ela vem bem mais grossa. Mas você que dá esse arredondamento, não sei isso se aqui assim. ela vem curvatura. reta, vem tudo reto. Ela vem no formato de um compensado, vamos chamar assim? Ela vem uma placa de madeira assim, que é a lateral mais ou menos assim, né? Tipo assim, aí você que se vira. Aí tem que lixar, tirar né, a espessura, deixar na espessura correta para dobrar, porque isso aqui é dobrado no calor, né? Essas curvaturas todas aí? Você tem que umedecer a madeira e usar uma manta, né, térmica, e fazer a curvatura na alta temperatura, até chegar nesse formato. Ou seja, é um trabalho extremamente artesanal mesmo, né? Desde o início. Porque eu achava que na minha cabeça que ela já vinha nesse jeito, assim, você só ia montando. Não, você tem que dar até o formato. Tem uma eu imagino que tem alguma angulação correta dessa parte aqui, não sei. O diâmetro da boca da viola, né? Sim, o diâmetro da boca, a forma em si, a forma sai tudo padronizada, né? O desenho do headstock, que é a mão do Como que chama esse trem aí? Headstock. Headstock. Olha que chique. Isso aqui cada luthier tem um seu, né? Que é tipo uma identidade. Isso é uma identidade, isso que eu pergunto, uma identidade. É um desenho, você vê que tem um desenho aqui. Perfeito, aqui, né? Perfeito. E qual que... Você vai lá? Não, pode mandar a Não, sua. uma pergunta assim pro público que a gente entende um pouquinho, né? O Aguinaldo mais que eu. Mas pro público no geral, que não entende muito, qual que é a diferença de um violão comum e de uma viola? O violão, para começar, já tem 6 cordas, né? A viola tem 10 cordas. É totalmente afinação diferente, comprimento da escala é diferente, o formato da caixa é diferente. E até o modo construtivo da viola e do violão também é diferente. A estrutura, né? Porque o tampo é maior, então você tem que trabalhar diferente. Isso falando de violão nylon, porque o violão aço já é outro tipo de leque harmônico, totalmente Você tá diferente. falando das cordas, né? O tipo de cordas que vão ali. Isso, o nylon e o aço, além de mudar as cordas, um violão aço é totalmente diferente a forma de construir pela a resistência. caixa internamente, Ele tem mais tração, o fundo é abaulado, então tem várias diferenças. E a posição, né? Como ela tem outra afinação do violão, os acordes muda tudo, né? Muda totalmente. Ô, Júnior, você como luthier, né? E como músico, porque nem todo luthier toca viola, né? Ou toca violino ou coisa parecida.
esse conhecimento seu da viola, essa intimidade sua com a viola, facilitou muito essa transição sua para produzir o instrumento? Não, para produzir não. O que facilitou é... Como eu toco, eu sei o que o músico quer. Ele quer conforto na altura das cordas, abaulamento da escala, espessura do braço. Você acaba tendo um pouco mais de sensibilidade, né? Pra saber o que o músico gosta, né? Que eu já toco, né? Então eu faço de um jeito que eu gosto da regulagem. Então atende a maioria dos clientes, né? Isso ajudou um pouco. Mas assim, a construção em si, o acabamento, essas coisas, não. Isso aí é... Mesmo sem saber tocar, ia ser a mesma dificuldade, né? E também te ajuda no marketing, né? Porque se você constrói o instrumento e você pode gravar você usando ele, mostrando o som que ele tira, eu acho que te ajudou bastante, a mostrar o seu trabalho. Antes de eu começar na luthieria, eu tinha pouco mais de 4 mil seguidores no Instagram. E eu comecei a postar os vídeos tocando, vídeo da viola, assim, sem tocar, só mostrando o instrumento. O meu Instagram ganhei muito seguidor por conta da minha profissão hoje, né? Então ajudou demais, a rede social ajudou muito pra divulgar, né? Pra espalhar pelo Brasil todo. Dá pra gente ouvir um som que essa viola faz? Dá. Pra ver se eu lembro alguma coisa aqui. Até parece que não, hein? Que não. Esse daí cresceu tocando viola. Essa viola eu terminei faz 2 dias. Essa é uma encomenda, isso que eu ia perguntar pra você. Essa é uma encomenda? E vai pra onde essa aí? Essa eu não lembro a cidade, mas é pra São Paulo, pra região de São Paulo. Paulo. Aqui, estado de São Paulo. Depois Maravilha. a gente entra nessa questão de envio, de transporte, daqui a pouco a gente fala. Tá ok, Henrique? O sonzinho da viola aí? Sonzão da viola? Chora, gaiteiro! Aô, barbaridade, quem tem amor tem saudade, quem não tem passa vontade. Que isso? Quem sabe faz ao vivo. Já me deu vontade de queimar uma costela no meio do... Já deu vontade de comendar uma viola, já. De comer uma costela lá em Minas Gerais, naquele Santo Antônio do Pinhal que nós vimos esses dias, né? A famosa queima do alho. Nossa, você é doido. Bom, ele faz parecer fácil a coisa, né? Isso que é o problema. Júnior, parabéns, viu, cara? Você ainda tem esse talento maravilhoso aí que você conserva. Um abraço aí também ao Serginho, né? O pai do pai, obrigado pelo... Grande abraço aí, pelo grande apoio amigo. sempre. Mas, cara, parabéns, viu? O instrumento realmente... Bom, já comprovamos que funciona, hein? Você é doido. Teste ao vivo aqui. Teste de qualidade. Muito bom. Teste de qualidade. Ô, Júnior, pra onde que você manda geralmente essas violas, né? Qual o lugar mais longe que você já mandou um instrumento fabricado por você? Rapaz, acho que foi Arábia Saudita. Ah, mentira. Tá brincando? Como assim? Na verdade, eu fiz Tem vários instrumentos, né, no Brasil. Tem Mato Grosso, Goiás, Brasília, Minas Gerais. Tem bastante viola espalhada aqui. Mas tem um instrumento na Irlanda e na Arábia Saudita tem um. E eu tô fazendo um violão que vai para os Estados Unidos também, mas eles que acabaram levando, né? Porque o cliente veio passar as férias aqui, pegou, que ele encomendou de lá, né? Mas aí ele acabou levando para lá. Aí, acho que é o mais longe deve ser isso. E como que chegou em você? A internet? Internet. Cara lá da Arábia Saudita veio falando em árabe com você, como é que foi? Não, ele é brasileiro. Salam aleikum, não sei o quê. Ele é brasileiro, só que ele já faz tempo que mora lá. Entendi. Ele falou,
quero fazer um instrumento com você, eu sou daqui e tal, consegue? Falei, opa. Ô, Júnior, e você disse que tem uma Pagou em identidade. cabelo, ele? Tem uma identidade, né? Os luthiers e tal. Essas violas suas, pelo mundo aí, vamos chamar assim. Você consegue identificar, se você vê um monte de viola lá, você vai falar, aquela ali foi eu que fiz. Com certeza. É fácil. Exatamente por essas identidades que você disse que talvez Isso, tenha. É. Pela identidade visual ou pela identidade sonora? Sonora também, mas só que o visual você vai bater o olho e você vai saber, né? Que você vai lembrar o Certo. que você usa no tampo, Perfeito. as madeiras, o jeito que você fez, né? Tem os diferenciais, formatos, então. a escala, os filetes, né? Outra coisa que eu Porque tenho até dúvida. isso daqui, ó, esse daqui é fabricado, eu também faço. Eu que fiz esses filetes. Essas tá vendo? bordas aqui que você está dizendo? Esse, Acho que essa, tá pegando. esse que tem Tá. o do tampo aqui. Aham. Então, você olha e fala, esse aqui eu que fiz, né? É um perolado, né? Não, aqui esse do perolado lado. não, esse aqui... Em cima do perolado. Esse aqui, eu já você tá dizendo, compro esse já o acabamento? material pronto. Ah, ok. Eu falo esse de cima aqui, ó, esse é tudo madeira. Esses risquinhos. É isso. Ok. Outra coisa que eu tenho dúvida também, eu gostaria até de tirar contigo, é o seguinte. Eu comecei a aprender viola também, claro, Aí. sou um desastre. Não, lá, Guilherme. sou um desastre. Dá uma palhinha Sou um pra nós. desastre. Vai, Guilherme. Não, de jeito nenhum. Não, vamos. Deixa eu explicar. Aí é Não o sai nem um seguinte, acorde? os dedos começam a formar aqueles calos, né, de tanto fazer. Por causa das cordas, por exemplo, você disse aí que tem duas cordas, nylon e tem aço. também aço. Qual que é a mais fácil para começar e a menos agressiva? Então, viola só tem aço. Não tem, Só aço, é. perfeito. O violão que Agora, normalmente... o violão... É que depende do violão. O violão de aço não pode... O violão de nylon não pode pôr corda de aço. Então, você tem que... Mas, assim, o que judia menos, eu acredito que o nylon. Tá, O violão perfeito. nylon. Só que se você começar na viola, por exemplo, se ela estiver bem reguladinha, na hora que calejou, você não vai ter mais dor nenhuma. Não, né? Nem sente os dedos mais. Que nem ele fica um calinho aqui, você não dói mais, entendeu? 2 meses você já tá bom. É só pegar todo dia. Ô, Guinão, dá uma palhinha. Não lembro mais nem Vê se a viola funcionamento. é Vê se a boa. viola tá boa. Quem sabe você não Deu, já falou? deu, girei ela aqui, já é boa mesmo. Não, vai, Guinão, pega aí. Não, fica para outra hora, outro Nossa, momento. Guinão, Não. Vamos E correr. quando você manda a viola para outro lugar, como é que faz para levar assim pro transporte? Tem que ter imagino, tem uma embalagem toda Então. especial, né? Tem um case, é isso? Você faz o quê? Eu já passo, hoje em dia eu já passo orçamento já com estojo, Ah, ok. que é o case, né? Tanto por causa disso, porque a maioria das violas é tudo, eu mando pra outro estado, né? Normalmente, outra cidade, então tem que ter uma proteção, né? Pode puxar aí. Isso, trouxe aí um case, um estojo, né? E aí, E é personalizado, cara, lá. Tem que embalar bem, né? Tem que passar os plásticos bolha, porque a transportadora às vezes vai saber como que eles fazem. os caras arrebentam. Mas eu uso uma transportadora que nunca tive problema, né? Que legal. Ele é bem protegido internamente também, ó. Tá, A perfeito. viola já vai completa, já com Vamos estojo. abrir um pouco. Dá pra virar ela aí pra mostrar pra câmera? Olha lá, ele Olha. tem Assim. Aí, ó. uma proteção aqui de veludo. Puxa né? vida, hein? Dá quase... É Ô, térmico. Beccara, só não cabe você, Beccara, mas... Caramba, parece bonito mesmo, hein? Olha. Você é doido. Cadê uma pessoa aí, cara? Dá pra levar uns 2 corpos aí. Às vezes É, o o cliente caixão. quer fazer sem, mas não compensa. E você fazer a faz- viola tem que ter o... E aí você faz também. Não, esse daqui é um pessoal parceiro meu que faz. Ah, fiquei em Nossa, parceria. Que lindo, hein? Maravilha. Muito bonito mesmo, Muito cara. bom mesmo, É, porque material. também não dá pra fazer tudo, né? O cara quer fazer a viola e ainda fazer o Se eu estojo. for fazer o estojo, eu não dou conta. Né? Aí vai vender só estojo. Ah, muito bonito mesmo, cara. Muito legal mesmo. E qual a maior dificuldade que você acha que a sua profissão tem hoje em dia? Boa pergunta. Hoje em dia, vamos pensar aqui. Material, é fácil, por exemplo, você conseguir os A dificuldade é fornecedores? que eu faço tudo sozinho, cara. Ah, E às vezes você fica meio cansado, sabe, de fazer tudo sozinho, né? Desde do início até o verniz, polimento, lixamento do verniz. Então acho que tivesse alguém pra me ajudar assim seria um pouco mais tranquilo, né? Mas não é todo dia que às vezes você fala, puta, tô de saco cheio de fazer isso aqui. Aí você deixa um pouquinho, vai tomar um café. Mas passa, é passageiro. Mas assim, no início, a maior dificuldade foi se introduzir no mercado, por ter muito luthier. Quanto mais passa o tempo, mais aparece luthier. Então você tem que sempre fazer uma coisa diferente. Foi meio complicado, mas depois que você entra também no mercado, aí já... O pessoal te conhece, consegue ter cliente. Isso. E essa é a sua maior dificuldade. E qual que é a sua maior alegria nessa profissão? Minha maior alegria é conseguir ter conseguir conquistar um espaço, né? Construir meu próprio espaço do jeito que eu queria. Isso aí foi a maior conquista pra mim, assim. Porque no começo você sempre vai onde dá, numa salinha ali você faz tudo junto ali, fica aquela bagunça, né?
E aí eu consegui separar as salas, fazer um espaço só para cada etapa tem sua sala, né? Tem a de verniz, tem a de colagem, tem a de que faz poeira com as máquinas. Então hoje facilitou bastante o processo, porque cada sala separada facilita, né? Você faz uma coisa aqui, você já tá fazendo outra na outra, então ajudou bastante. Essa acho que foi a maior... Faz uma sequência, né? É. Bom, você produziu várias violas já, como você já disse, distribuídos aí pelo mundo lá. Você já entregou alguma viola aí a alguém já, assim, pessoalzão da alta aí, do sertanejão? Ou tem alguma encomenda aí? Como é que... Então, eu fiz uma viola, recentemente eu entreguei para o Otávio Augusto, né? Opa, Otávio Augusto, do Otávio Augusto e Gabriel, Isso. né? Muito bom. Os meninos da Mala Mala Amarela. Amarela. É, Eu fiz uma reforma pro João Carreiro, saudoso, né? o João Carreiro. Legal. Eu troquei o tampo dela. A viola que ele mais usava era essa viola que eu troquei o tampo, né? Uhum. E a escala eu mexi também o cavalete. Até pouco tempo ele sempre usou ela, né? No show, acho que ele gostava dela. O que mais? Tem... Eu não é construção, mas eu reformei o violão dinâmico do Edson Yudson. Ah, O que Edson, legal. Edson, parceirão Mas nosso faz aí. bastante Grande abraço, Edson, que também aí já tá pra vir aí no nosso programa, hein? Abração. Já faz muito tempo já, mas foi reforma, não foi Tá. construção. E aí? Mas é legal, Quem porque mais? você vê que essas pessoas que são renomadas na música confiam em você, né? Sim, sim. Deve ser um orgulho. Tem bastante violeiro bom, assim. É que eu não vou lembrar todos agora, que fez, né, uma viola comigo. Mas os mais famosos, assim, que eu mexi foi esses aí, que eu lembro agora. Bom, tocando viola, você conquistou também muito espaço também na mídia, não é? Tocando viola aí com as duplas. Uhum. Você foi em vários programas também de TVs também, não foi? Eu fui na Inesita Barroso, Inesita, saudosa Que foi- Inesita Barroso, uma referência. né? Foi maior, é um sonho pra qualquer violeiro, Com né? certeza. E eu tive a honra de participar antes dela falecer. Fui acho que 2 vezes com o Cristiano lá. Que legal. E foi uma alegria gigantesca, né? Porque a hora que eu pisei no palco ali, não acreditava, não. Porque todo violeiro quer ir lá, né? Não, Porque Inês. as maiores duplas você já passou por lá, né? É. Fui no Caminhos da Roça, quando Caminhos existia da Roça. ainda. Que legal. Com o Mazinho Quevedo. TV Aparecida também participou com o TV Kleber? Aparecida Opa, também, legal. várias vezes. Um programa muito bom. Muito bom, muito bom. E qual é que eu tava lembrando aqui? Não foi no Raul Gil, não? Raul Gil, Aí. Aí, Só que o Raul Gil foi... Eu era pequeno É ainda. porque o Eu Raul... nem cantava. É que o Raul Gil também dá muita oportunidade. Eu acho isso muito legal da parte dele, né? Você era pequeno e tocando viola. Eu só tocava. Só que, na verdade, no Raul Gil eu fui pra cantar sem saber, né? Pegou de surpresa? Eu fui fazer o teste do calouro lá não é calouro. Fui fazer o teste de instrumento, né? Aham. Toquei, cheguei lá, fiz o teste. Falei, daqui 6 meses nós chamamos você. Passou 6, passou 7, passou 1 ano, não chamava. Falei, pai, já era. Desanimei. Aí não chamou, aí chamou. Depois de 1 ano De e pouco. 1 ano e pouco, cara. Só que chamaram pra cantar. Nem sabia se eu cantava. Nem cantava nada. Mó vergonha, nem conversava, eu conversava. Aí meu pai deixou nas minhas mãos. Se quiser aí, vai. Aí eu fui, passei vergonha lá, mas fui. Mas o Raul Gil com certeza falou: vamos aplaudir! Mas na verdade eu fiquei até bem lá. Bastante tempo. Fiquei 5 semanas eu fui lá. 5 Porque era semanas? aquele negócio de eliminação, sabe? Ok. Criançada que ele fazia aquela É. seletiva Quem deles perder ali. saía fora. Aí eu fiquei permaneceu 5. Aí 5? toquei até com o Fabinho lá. Ai, que legal. Fabinho da viola na época. Aí foi bom, foi uma experiência boa. Que legal, bacana Júnior. mesmo. Júnior, a gente já tá chegando no final aí do nosso programa e com certeza a nossa entrevista vai ficar aí disponível o resto da vida aí na Opa. internet. Legal. Então Bom eu demais. queria que você deixasse um recado aí. Primeiro para quem quer encomendar uma viola com você, de repente deixar os seus contatos, Aham. mas também um conselho para quem tá começando no mundo da música como músico, ou até quem quer, e se tiver alguém que queira se tornar um luthier como Aham. você. Você dá curso, vende na Hotmart, como é que faz? Então, curso eu dou presencial, mas da Hotmart eu comecei a fazer, mas por falta de tempo não consegui terminar ainda. Falta mais da metade ainda. Aham. Mas, conselho, vamos lá. Cara, nunca desisti, né? Se você tem um sonho, nunca desista, tanto pra luthieria quanto pra cantoria, né? Uhum. Violeiro. É um ramo bem disputado, assim, mas só que se você trabalhar corretamente, fazer as coisas certinho, dá certo também. Então, não desista, sempre procura aprender, evoluir, leia livros, porque tem muito livro de luthieria que o pessoal não conhece, que faz bastante diferença no
no seu aprendizado, né? Até hoje eu leio livros para poder aperfeiçoar o que eu já sei. Porque tem vários métodos diferentes que você consegue ir aperfeiçoando, né? E é isso. Não desistir. Suas redes sociais pra galera que quer encomendar uma viola. Minha rede social- Viola ou violão, né? Você Isso. faz violão também, né? Minha rede social que eu mais uso hoje é o Instagram, né? É Carvalho Júnior. Aí tem no TikTok também, que é Júnior Carvalho Luthier. Tem no YouTube também, tem no Facebook. Se colocar Júnior Carvalho Luthier, você vai achar eu lá. E é só entrar em contato. Entra no direct ou pelo WhatsApp que eu passo o orçamento, né? Monto o projeto pra você. É interessante é que dá pra montar o instrumento do jeito que a pessoa quer. Ela vai escolher várias personalizações, né? Do jeito que ela quer. Então, Mas É com só seu chamar a toque, gente Mas tem que ter seu toque especial. com certeza, né? Só marca, né? E para infantil também você faz, para crianças também, a viola? Então, a viola pra criança dá pra fazer. Eu já passei alguns orçamentos, mas eu não... O pessoal Não confeccionou fez. nenhuma. É, né? mas ela tem uma limitação que se você fizer menor, a afinação fica menor, fica mais aguda. Ok. Vira um cavaquinho quase. A viola solta vai ficar nessa nota aqui. Vai ficar bem mais aguda. Uhum. Então, dá pra fazer, mas só que fica reduzidinha com afinação mais fininha, mais agudinha. Mas dá Ah, pra que fazer, legal. sim. Legal, vamos encerrar daquele jeitão? Vai lá. Manda mais uma aí pra Pode, nós, por agora favor. Cantar, você canta Não, também. Deixa eu tocar Não? uma voz ruim. tocar É mesmo? tá bonito. Eu podia Tô cantar destreinado. para fazer um encerramento aí. Você quer colocar o Rick, Se o Agnaldo tocar, eu você canto. tá entendendo? Esse Aguinaldo, ele é Eu só safado, tento Júnior. fazer uma surpresa pro Olha convidado. que filha da mãe. Vai, Agnaldo, se você tocar a moda, Ele eu canto. quis colocar no seu não. pra você cantar e na hora dele tocar, ele não quis, né? Eu vou falar pra Eu não tô você, viu? tocando nem gado. E o cara já falou que não gosta de cantar. Deixa ele tocar. Tem que pensa que não gosta, canta muito. Eu vou tomar cerveja, Mas né? vamos lá, Fala aí. fica Tá à vontade aí, então, para escolher uma, para finalizarmos então o nosso programa aqui, Júnior. Fica à vontade. Fazer um instrumental aqui. Vai lá. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Tira ajeitar ali. Sensacional, que isso, hein? Quem sabe faz ao vivo. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E tamo junto. Obrigadão. Agora a gente vai ter que queimar uma costela. com Ah, esse é o cara, jeito, aproveitar hein? que ele tá aqui, né? Costela é uma cerveja. Eu não tenho preguiça não, embora. Muito bom, parceirão. Gente, um grande abraço a todo o pessoal aí. Muito obrigado mais uma vez por estar acompanhando conosco em Indaiatuba Podcast. E semana que vem tem muito mais pra vocês, hein? Grande abraço aí, pessoal. Obrigado, Júnior. Valeu, obrigadão. Abraço.